aqui diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, a Tua palavra foi lida, nos ensina através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, Paulo escrevendo essa carta aos irmãos da Galácia, porque tinha ali um problema sério, os judaizantes, querendo fazer com que a igreja dos irmãos da Galácia voltasse, aos rudimentos antigos. E Paulo agora, ele entra no âmago da questão, dizendo: mas quando não conheceis a Deus, era ignorante, estava vivendo numa outra atmosfera, mas agora conhecendo a Deus, quer voltar aos rudimentos antigos, às tradições antigas. O que eu aprendo aqui, irmãos? E eu quero compartilhar com você sobre um assunto muito importante, baseado nesses 4 versículos. Nossa responsabilidade com a salvação. Não vai faltar proposta para você mudar de ideia. Não vai faltar proposta para você substituir a sua crença, aquilo que você crê, por outra coisa. Não vai faltar. De várias fontes vem, sabe, no seu ouvido, alguém falando, ou você vai ver, ou você vai, alguém dizer para você. Então, a nossa responsabilidade com a salvação. Por que Paulo nos instrui sobre isso? O versículo 8 deixa bem claro: mas quando não conheceis a Deus. Aí Paulo fala assim: vocês querem voltar à ignorância? Às vezes a gente ouve certos testemunhos de pessoas que não eram cristãs, e você fala assim: meu Deus, como é que pode a pessoa fazer isso? Como é que a pessoa pode ser tão insensato de agir dessa maneira? Ignorância, irmãos, não tem conhecimento. Ignorância não é estupidez, é não ter conhecimento. E Paulo deixa bem claro aqui, olha, veja bem: quando não conheces a Deus, servis por natureza o que não são Deus. Antes de sermos cristãos, não conhecemos o verdadeiro Deus. Conhecemos tradições, cultura, tradição de família e outras coisas mais, mas não conhecemos o verdadeiro Deus. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo revela para nós o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor da nossa vida. Porque, irmãos, existem muitos senhores nesse mundo, mas o único Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então pode dizer, antes de sermos cristãos, servimos as tradições. E você vê tantas tradições de família, que você fala assim: meu Deus do céu, como é que pode, as pessoas viverem sobre essa tradição? Mas, irmãos, aquilo se torna uma cultura na mente da pessoa. Aí você ouve a pessoa assim: meu avô viveu assim, meu bisavô viveu assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, e eu vou morrer assim. Preserva aquela tradição como se fosse uma religião verdadeira. Por quê? A ignorância da pessoa, a pessoa não tem conhecimento da verdade. Então nós, igrejas, temos que mostrar para as pessoas a verdade. A igreja é o luzeiro do mundo, ela mostra a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então pode servir, quer dizer, a continuação da metáfora da escravidão. Vocês antigamente eram escravos, vocês viviam na escravidão da lei, vocês viviam sob as tradições das culturas da Mesopotâmia, de tantos deuses pagãos que existiam. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje o que mais existe são deuses.
Existe Deus para tudo quanto é gosto. Eu falo sempre, você pega o livro de Atos, começa a ler, lá os irmãos lá que, quando Paulo e Silas chegam lá na igreja, lá e na região lá, e tem um templo lá da deusa Diana lá, e tem aquela coisa toda lá, e tinha um altar que tinha um Deus desconhecido, e Paulo fala assim, ó, a esse Deus é que eu sirvo, o Deus que vocês não conhecem, porque tinha 33 mil deuses, e tinha um ainda, porque eles acreditavam o seguinte, podemos estar esquecendo de alguém, então, para não ficar, como existe, né, todo dia do ano tem um Deus, né, tem um santo, né, aí tem o dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos, para não esquecer de ninguém. Irmãos, as tradições, as culturas, muitas vezes levam as pessoas a viver de uma maneira completamente errada, e isso cria na mente da pessoa algo que a pessoa acha que é certo, que é verdadeiro. Então nós cristãos recebemos pela fé salvadora, para cultuarmos ao verdadeiro Deus. Então Paulo fala sobre isso aqui agora, veja bem, versículo 8, mas quando conheces a Deus, servis que por natureza não são Deus, mas agora você tem um Deus verdadeiro para servir. Então se você tem um Deus verdadeiro para servir, você tem um dever para com Ele, obrigação para com Ele. Nós cristãos cultuamos ao verdadeiro Deus pelo amor, não por métodos, por ideologias, filosofias, tradições, não, nós servimos a Deus agora por amor. O amor, Paulo chega a dizer essas coisas, fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Então o cristão é alguém que é gerado nele um amor pela salvação da sua alma, de glorificação e agradecimento a Deus. O cristão é alguém que vai à igreja cultuar a Deus por amor, não é por obrigação. Os irmãos da Galácia não tinham entendido isso, porque a lei obrigava a fazer determinadas coisas, e os deuses dos pagãos também obrigavam a fazer. Vocês não estão entendendo nada, vocês querem voltar novamente para as pessoas, e os deuses dos pagãos também obrigavam a fazer. Paulo fala assim, vocês não estão entendendo nada, vocês querem voltar novamente para as tradições, vocês voltar pelos velhos costumes. Aí no versículo 9 você vai entender agora que Paulo diz aqui, ó, mas agora conhecendo, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. O que eu aprendo aqui, irmãos? A grande diferença entre a conversão e o estado pré-conversão. Antes de você se converter, você não entende nada de Deus, e você não assimila nada de Deus. Você pode não ser cristão e ler a Bíblia Sagrada, só que dificilmente você vai receber uma iluminação de Deus. Porque quem dá iluminação para você entender a palavra de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá iluminação para nós. Então Paulo diz, mas agora vocês conhecendo a Deus. Mas Paulo coloca aqui, ó, mas agora conhecendo a Deus, aí ele para pensar assim, ou antes sendo conhecido por Ele. Porque, irmãos, ninguém é salvo porque é bonzinho, que é bonitinho, porque é gentil, porque é isso, porque é... Não, nós somos salvos porque Jesus nos escolheu. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e nomeeis para que vades e deis fruto. É por isso que eu falo, o cristão é alguém que tem motivo para agradecer a Deus 24 horas por dia. Porque você sabe, olha o privilégio, irmãos, de você ser escolhido por Deus. Deus olhou para você e falou assim, olha, está aí, ó, é esse aí, é essa aí, eu vou... Irmãos, que privilégio que nós temos como cristão, sermos escolhidos por Deus. Porque Paulo deixa, o versículo 9, mas agora conhecendo a Deus, opa, espera aí, ou... antes sendo conhecido de Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós somos conhecidos pelo nosso Deus como filhos e filhas de Deus. Como é que eu posso abandonar esse Deus que fez tudo por mim, esse Deus que trabalha em meu favor, esse Deus que age em meu favor? Como é que eu posso deixar esse Deus, abandonar esse Deus por alguma coisa deste mundo?
O que está acontecendo hoje, irmãos, com a maioria das pessoas se dizem cristãos, mas não querem nada com Deus. Por que isso? Porque as pessoas, amados irmãos, elas ainda vivem na tradição do passado. Elas querem voltar para as velhas práticas. Irmãos, eu sempre falo uma verdade para vocês: se eu ofender alguém, posso fazer nada. Mas a partir do momento que eu tenho vontade de beber uma cerveja sem álcool, é porque eu fui liberto da cerveja com álcool. A partir do momento que eu tenho que estar numa balada gospel, é porque eu não fui liberto da balada secular. A partir do momento que eu tenho, veja bem, que eu tenho desejo de no carnaval, fazer, veja bem, como é que chama lá? O bloco carnavalesco gospel. Irmãos, é porque eu não fui liberto do carnaval. Então, irmãos, a libertação é bem clara. Quem nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É isso que Paulo está tentando agora explicar para a igreja dos irmãos. Irmãos, olha, vocês querem voltar para as tradições? Vocês querem voltar para o passado? Vocês são conhecidos de Deus, Deus conheceu vocês, chamou vocês, libertou vocês. Agora voltar para as amarras. A iniciativa desse conhecimento cristão não partiu do nosso cristão, mas partiu do próprio Deus. Deus chamou, capacitou, nos limpou. E agora eu quero voltar para a sujeira? O que diz Hebreus 9,14? Que o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência, a nossa mente, das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Agora eu estou liberto pelo sangue de Cristo. Eu vou voltar a minha mente, pensar nas coisas que eu pensava antes de ser cristão. No conceito do apóstolo Paulo, é inimaginável. Não tem como imaginar uma coisa dessa. Porque isso aí, a pessoa se torna um praticante irreverente do Senhor. Então reconhecemos que somos o centro da atenção divina. É a beleza do conhecimento de Deus pelos cristãos. Nós reconhecemos que somos o centro da atenção divina. Irmãos, olha para a igreja do Senhor, a diferença que tem entre os cristãos e os que não são cristãos, aqueles que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. Quantas pessoas hoje, veja bem, presta atenção em você, quantas pessoas hoje estão nas suas casas que não são cristãos, com dor de cabeça porque tomam umas a mais no almoço, para almoçar, né? Aquela desculpa, toma uma para almoçar, toma uma para jantar. Aí toma uma porque está calor, outra porque está frio, Aí depois almoça, dorme, levanta com dor de cabeça, com enxaqueca, com um monte de coisa. E você almoçou, você está aqui glorificando e exaltando a Deus, está livre de todas essas coisas. Eu trabalhava, irmãos, chegava dia de fazer educação física na segunda-feira. Meu irmão, as pessoas, irmão, olha, eu tô acabado hoje. Ontem, irmãos, tomei todas. Bem feito. Ué, eu não tomei. Vamos correr, rapaz, vamos correr. Oxe, ué. Você vai fazer o quê? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Lembrar das coisas do passado, coisas boas, é bom. Mas lembrar de coisa ruim do passado, irmãos, pelo amor de Deus, esquece. Os irmãos da galera estavam voltando, pensando nas coisas ruins do passado, e achando que aquelas coisas ruins do passado era coisa boa. Não, irmãos, aquele que é passado, Deus jogou nas profundezas do mar, não se lembra mais. Você também não deve se lembrar, não. Porque você começa a lembrar das coisas ruins do passado, você começa a dar álibi para Satanás trabalhar na tua mente e no teu coração. Por que eu não gosto de testemunhos dessas pessoas? Porque, irmãos, eu fazia isso, fazia aquilo outro, como se fosse vanglória. Irmãos, a pessoa que nasceu de novo, ela tem vergonha. Ela não gosta nem de falar o que ela fazia, que ela tem vergonha do que ela fazia. Quando a pessoa começa a se vangloriar, fala: rapaz, cuidado que você pode cair, porque você está exaltando tanto seu velho homem, né? Aquele cara que roubava caiola de passarinho, já era assaltando de banco, né? Tem muito isso nos testemunhos. O outro que roubou uma bicicleta era ladrão de carro, e assim por diante. Para tentar se exaltar, irmãos.
Deus não quer que nós lembremos das coisas velhas, Ele quer que nós lembremos das coisas novas. Deus faz as coisas novas, que as coisas velhas para trás ficam, e as novas se renovam a cada manhã na presença do Senhor. Então esse reconhecimento de Deus produz em nós a humildade e esperança. Quando o cristão reconhece que Deus salvou ele, que Deus está com ele, e que Deus está olhando para ele, produz humildade. O cristão não se torna altivo, não se torna presunçoso. Quando você vê essas pessoas arrogantes, essas pessoas prepotentes, no seu falar, no seu modo de agir, pode ter certeza de uma coisa: ela está voltando aos rudimentos do mundo, porque as pessoas do mundo são prepotentes, são arrogantes. Olha, você vê na mídia aí o que acontece. O cara tem um cargo, meu amigo, ele se prevalece daquele cargo. O cristão, meu irmão, o cristão não se prevalece daquilo que Deus fez na vida dele. Pelo contrário, ele é grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. A questão é essa. É diferença de opinião e de ideias. Que mais eu aprendo, irmãos? Como tornais impossível imaginar alguém desejar voltar ao passado tão sombrio, tão terrível que a pessoa passou? Vocês querem voltar? Como tornais? Olha aqui o versículo 9. Como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres? Aí Paulo já chuta o pau da barraca. Esses rudimentos fracos e pobres, essa coisa insignificante. Vocês querem voltar a isso? Irmãos, nós temos que tomar cuidado para não esquecermos de sermos gratos pela nossa salvação. Somos responsáveis pela nossa salvação. Voltar aos rudimentos fracos e pobres é perder de vista o céu. Você, quando começa a olhar para trás, você perde o foco, porque o seu foco é o céu. Você, quando começa a olhar para trás, você vai lembrar que a palavra de Jesus: quem lança a mão no arado e olha para trás, meu amigo, não é para seguir Jesus, não. Porque você começa a olhar muito para trás. Esse dia eu estava vendo uma corrida de bicicleta aí no campeonato aí, e o cara tão preocupado, estava no primeiro lugar, só olhando para trás, de repente capotou, perdeu o equilíbrio. Irmãos, nós não somos chamados para olhar para trás, mas sim olhar para frente, sempre em frente, sempre avante. Ó cristão, e avante, por Jesus e sua igreja lutar. Com a palavra de Deus, essa espada inflamante, vamos irmãos, pelejar. Avante, crente, não olha para trás, não olha. Os irmãos da Galácia estavam tentando olhar para trás, Paulo falou: não olha para trás, não olha para frente. Nós temos que ser criativos, nossa maneira de pensar e agir, cada dia mais e mais buscando o Senhor. Voltar ao que não conhecemos e não somos conhecidos, é perder grande tesouro que Deus tem para nós. Você voltar. Irmãos, você acha que o Imagem e Escultura te conheceu? Você acha que não, irmãos, não te conheceu, não. Quem te conhece é Deus, porque foi Ele que te gerou lá no ventre da tua mãe. Salmo 139, o salmista deixa bem claro isso. Antes de você nascer, Deus já te fez lá no ventre da sua mãe lá. Ele te entreteceu. Quer dizer, Ele trançou, Ele fez com as suas mãos ali a sua vida dentro do ventre da sua mãe. Que mais eu aprendo nisso, irmãos? Os quais no novo querer servir, perdemos tudo que Deus nos tem dado. Por quê? Por causa de tradições, por causa de costumes, por causa de ideologias, por causa de filosofias, por causa de metodologias humanas. Não podemos, irmãos, voltarmos ao passado. Mas que mais eu aprendo aqui agora? O versículo 10, Paulo fala aqui, olha, veja bem, versículo 10: guardava os dias, meses e tempos e anos. Os judeus tinham os dias para guardar. O sábado tinha que ser guardado, os dias tinham que ser guardados, né? Os dias aqui, como diz aqui, ó, os meses tinham que ser guardados, como o calendário deles começa mais ou menos entre meio de março e abril, guardar os dias, guardar os meses, e os tempos e os anos, guardar tudo. E Paulo fala assim, olha, aí ele vai escrever a sua carta aos Colossenses, fala assim, ó: ninguém vos inquiete por causa de sábado, e lua nova, e traduções, ninguém te inquiete por causa disso, não. Irmão, nós guardamos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, da ressurreição do Senhor. Agora essa questão,
Presta atenção à pessoa que não tem, que Deus não chamou ela e ela não conhece Deus. Eu lembro um dia, lá do interior, na época, tinha muito negócio de dia santo, não sei se tem ainda. E o meu avô, a família estava trabalhando, colhendo uma lavoura, nem lembro mais se era amendoim, se era feijão, o que era. E chegou um vizinho lá e falou assim: seu João, mas vocês estão trabalhando hoje? Hoje é dia da Santa Luzia, é a santa dos olhos, vocês podem ficar cegos. Aí meu avô, com aquela boa educação dele, né, falou assim: não, mas quem deu o olho para mim foi Deus, não foi a Santa Luzia, não. Irmãos, o dia da Santa Luzia não podia trabalhar, podia ficar cego. Hoje é dia disso aqui, irmãos. Todos os dias são dias do Senhor que Ele fez para você viver em glorificação e exaltação a Ele. Nós guardamos domingo como o dia do Senhor para cultuarmos e adorarmos o Senhor. Então voltamos às traduções dos nossos antepassados, versículo 10. Essas referências rituais judaicos é para lembrarmos nossas tradições antes da nossa conversão. eu lembro quando era criança, às vezes chegava a época, o Edevaldo deve ter lembrado disso aí também, o Valdevino, nossa região lá, o Valdevino da minha região lá também, ele sabe disso aí. Às vezes chegava o mês de setembro, não chovia, aí fazia aquelas procissão, né? Pegava uma santa lá, saía andar com aquela procissão lá, para fazer chover. Rapaz, tradição, quem dá chuva é Deus, mas a pessoa não sabe que é Deus que dá chuva, porque ela está vivendo na ignorância. Agora nós sabemos que é Deus que dá o dia, que dá a chuva, que dá o sol, porque Jesus falou sobre isso, faz nascer sol sobre o justo, chover sobre o justo, sobre o injusto. Então esses rituais, irmãos, você lembra das suas antigas tradições e vai voltar agora às velhas tradições? Não. Está em Cristo, nova criatura é, as coisas passaram, tudo se fez novo. Por quê? Não podemos submeter às tradições dos nossos antepassados da pré-conversão. Agora nós vivemos uma nova vida, nova criatura, nova maneira de agir, de pensar, nova maneira de cultuar a Deus. Como é que você cultuava a Deus? Não é isso? Irmãos, cultuar a Deus é cultuar em espírito e em verdade. Você cultua a Deus em pé, deitado, você cultua a Deus de joelho, você cultua a Deus trabalhando, você cultua a Deus de tudo quanto é maneira. O seu espírito que cultua a Deus, porque a Bíblia fala, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, somos filhos de Deus, e Deus procura os adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Agora as tradições, irmãos, olha, tem que fazer assim, e é por isso que eu fico preocupado quando surgem essas novidades da igreja, tantas novidades que surgem, vão fazer assim que dá certo. Irmãos, pode dar certo, mas não é certo. Eu defendi uma tese dos anos 90, nem tudo que dá certo é certo. O cara rouba um banco hoje, deu certo, ganhou dinheiro, fazer o segundo assalto, a casa cai. Aí a casa cai. Irmão, nem tudo que dá certo é certo, irmãos. Nós vamos tomar muito cuidado com isso, irmãos, tomar muito cuidado, nem tudo que dá certo é certo. Então não podemos submeter as tradições da nossa pré-conversão. Não, passou, aquilo é passado, acabou. Eu vivo em outro mundo, outra atmosfera. Agora eu sou nova criatura, eu agora sou cristão, vivo num outro ambiente. Temos que nos adaptar ao contexto cristão do Evangelho, não é o contexto cristão das pressuposições de pessoas. Tem pessoas que pressupõem que ser cristão é da maneira que ela quer, e não, irmãos, ser cristão é da maneira que a Bíblia exige que somos cristãos. É a Bíblia que fala e acabou. Não existe discussão. Eu sempre falo, quando a Bíblia disse, acabou a discussão. A Bíblia mandou, acabou. Não existe discussão. Então tem pessoas que, sabe, nesse contexto de adaptar o Evangelho para o querer das pessoas. Temos que nos adaptar ao contexto cristão do Evangelho, e não o Evangelho se adaptar ao nosso contexto de seres humanos.
Ah, quando Deus quiser, Ele muda a minha vida. Mas você quer mudar? A questão é essa. Quando Deus quiser, aí Deus fala, eu quero, é agora. Não, mas deixa dia 1º de janeiro. Irmãos, Deus quer é agora. Por que a Bíblia fala, o nosso Deus é já? O que diz o escritor aos Hebreus? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação lá em Meribá, que os israelitas viram Deus agir, 2 livramentos tremendos seguidos. Primeiro livrou de Faraó, depois o povo ali, agora ali se alimentando no deserto, e agora reclamando porque a água lá era amarga. Irmãos, nós cristãos não podemos reclamar de nada que Deus nos dá. Então temos que termos cuidado com os símbolos do jugo religioso. Os símbolos do jugo religioso. Existem muitos símbolos que, ao invés de libertar as pessoas, colocam o jugo, colocam o quê? Submissão à pessoa. E a pessoa, ao invés de cultuar o verdadeiro Deus, ela passa a cultuar, sabe o quê? Às vezes a si próprio. Passa a cultuar o ser humano, o homem. Não, irmãos. Nós somos novas criaturas em Cristo, estamos libertos de tudo isso aqui. Então a preocupação do apóstolo Paulo era a recaída ao legalismo, do paganismo religioso. Vocês estão regredindo, vocês estão caindo, voltando às velhas tradições. Então Paulo agora está preocupado. Qual é a preocupação nossa com a igreja de hoje, irmãos? As pessoas, veja bem, começa hoje o esquema dos desigrejados. Não são desviados, desigrejados. Eu não vou à igreja, mas eu cultuo a Deus na minha casa. Eu não faço isso, mas eu sou cristão. Olha, eu não deixei de ser cristão. Aí a Bíblia diz assim, olha, para nós assim, ó, não deixemos de congregar como alguns. Está lá em Hebreus. Não deixemos de congregar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Coinonia, comunhão. Como é que eu posso cultuar a Deus individual? Eu posso, no meu trabalho, seu trabalho, você é cristão, você pode. Mas a igreja é o lugar da coinonia, a Assembleia dos Santos, a reunião dos santos para glorificar a Deus. Não voltar às tradições. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. Não, irmãos, nós somos um corpo e o cabeça é Cristo. Nós somos um corpo, nós não podemos individualizar a nossa religião, nós somos um corpo, o cabeça é Cristo. Então o que mais me preocupava o apóstolo Paulo? Isso tudo é para lembrarmos do que éramos e do que somos agora. Eu fui, mas agora eu sou diferente. Eu era, mas agora eu não sou. Eu não esqueço nunca, Eudécio, do testemunho daquela irmã que era aidética, que mandaram ela embora do hospital para morrer em casa, aquela que se tornou missionária, a Bernadette, lembra dela? Quem lembra da Bernadette aqui? Irmã Lourdes, nós estávamos no trabalho na Praça da Sé, a Bernadette, aquele cabelão comprido dela, ela pegou e falou assim, ó, tá vendo esse cabelo aqui? Esse aqui eu não corto nem as pontinhas, porque foi Deus que me deu. Eu saí do hospital careca, para morrer de AIDS, mas nasceu esse cabelo aqui, porque Deus falou assim, eu vou te dar cabelo, Ele me deu, então é de Deus, não é meu. Eu tenho vida, porque Deus me deu, e enquanto eu tiver vida, eu vou pregar o Evangelho de Deus, porque foi Ele que me deu vida para pregar o Evangelho dele, Ele me deu fôlego de vida para pregar o Evangelho dele.
Ô irmãos, quantas vezes nós agradecemos a Deus pela vida que Deus tem nos dado? Deus tem que dar saúde, irmãos, dor no joelho, dor no cotovelo, dor de cabeça, dor na perna, isso aí faz parte do ser humano, irmãos, que o nosso corpo é o corpo do pecado, mas o que a Bíblia exige que nós demos graças a Deus, e hoje é culto de ação de graça, para nós glorificarmos e exaltarmos o Deus que nos salvou, e que nos abençoa dia a dia, irmãos. Oh irmãos, vamos ser gratos a Deus por tudo. Os cristãos da Galácia estavam embarcando numa barca furada, e Paulo vai alertar eles: olha rapaz, sai dessa barca furada. E quantos cristãos estão embarcando nessa barca furada? Agora versículo 11, para nós encerrarmos, Paulo diz aqui, olha, versículo 11: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ô irmãos, parece que eu estou vendo o apóstolo falar assim: tanta luta, tanta prova. Lembra que nós estamos na mensagem passada, eu cheguei a vocês aí, praticamente deformado pela doença, tanta dor, tanto sofrimento. Será que foi em vão tudo isso? Olha a situação. Aí Paulo disse assim, ó: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. O que eu aprendo aqui, irmãos? O temor do apóstolo Paulo, a queda dos cristãos da Galácia. Paulo estava preocupado assim, ó: trabalhei tanto, fiz tanto, e agora esse povo está caindo, saindo da graça para entrar novamente nos rudimentos costumeiros. O temor de Paulo, que tanto ensino não tivesse gerado verdadeiro cristão. Paulo havia ensinado aqueles irmãos tanto, e a preocupação dele é a seguinte: ó, será que não gerou um cristão? Será que não tem ninguém propenso a auxiliar outras pessoas, a mostrar para elas o caminho errado? Irmão, nós como cristãos, a nossa obrigação como cristão, se você vê um irmão, não é fazer fofoca, mas chegar no irmão com a Bíblia. Jesus foi bem claro, está lá em Mateus capítulo 16, capítulo 18 lá. Se você, seu irmão pecar, você vai, conversa com ele, fala com ele, conversa particular. Irmão, olha, você tem que, sabe, mudar. Então, o que Paulo está preocupado com isso aqui? Será que não tem ninguém do vosso meio para ajudar a trazer lucidez na vossa consciência, que vocês estão agindo errado? Não. A mudança de conduta dos cristãos mostra a falta do aprendizado. Quando a pessoa não aprende, irmãos, é que ela erra. Eu sempre falo, você entra numa multinacional, seu primeiro mês de experiência, você vai aprender tudo que é exigido de você. Você vai conhecer os procedimentos, você vai conhecer os seus deveres e obrigações, você vai conhecer tudo de bom que a empresa fornece para você, aquilo que você tem, os direitos. Os direitos e deveres andam juntos. Mas hoje a maioria das pessoas, e os irmãos que da Galácia, eles criam muitos direitos e poucos deveres. É por isso que eu dei esse título, a nossa responsabilidade com a salvação. Nós cristãos, irmãos, nós temos que mostrar para o mundo o que nós aprendemos. Porque se nós temos a mente de Cristo, quando aceitamos a Cristo, que o Espírito Santo passa o sangue de Jesus na nossa mente, para limpar nossa mente das obras mortas, serviu Deus vivo, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E agora você acha que alguém que tem a mente de Cristo, vai fazer as coisas erradas que fazia antes? Não. Porque o Espírito Santo vai acusar, irmãos. O Espírito Santo é aquela luzinha que acende, alerta a nós: olha, não faz isso não, que você vai fazer a coisa errada. É exatamente isso que Paulo está preocupado. Então a mudança do conduto dos cristãos mostra a falta de aprendizado. Paulo está dizendo: o que vocês aprenderam? Receio de vós que trabalham em vão para convosco. Vocês não aprenderam nada? Irmãos, quando você, por exemplo, você vai trabalhar numa multinacional,
e você pega os EPIs para você trabalhar, é dado um ensinamento para vocês a respeito daqueles EPIs. Olha, a luva é para isso, o óculos é para isso, o protetor auricular é para isso. Olha, o seu boné é para isso, a sua camisa é para isso. Tudo, você recebe orientação para tudo, e você assina lá depois, né? Aquilo vai para a segurança do trabalho, que vai para o RT, que vai aquela coisa toda. Você recebeu instrução. A mesma coisa somos nós cristãos, irmãos. Nós recebemos a instrução através da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos orienta, nos conduz. E essa instrução gera em nós uma novidade de vida, e esse aprendizado, ele é cotidiano, não é o único aprendizado. Não é o único. Você, em multinacional, às vezes você faz cada 6 meses, você faz a reciclagem de alguma coisa. Olha, mas por que biqueira de aço? Machuca meu pé. Bom, você quer trabalhar aqui, tem que ser biqueira de aço. O problema é seu. Você não quer trabalhar? Amém. Ah, mas eu tenho calo. Ué, vai procurar o médico. Senão vai procurar outro setor. O aprendizado, irmãos, tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Tem que estar dia a dia, irmãos, dia a dia, irmãos. Nós temos que aprender do Senhor. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, diz o Senhor Deus lá em Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, eu tive uma experiência com Jesus. Jesus quer dar uma experiência todo dia. Todo dia nós temos que ter uma nova experiência com o Senhor. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Paulo temia que todo esforço em estabelecer a igreja iria desmoronar. Paulo falou assim: rapaz, trabalhei em vão com esse povo, será que eu vou perder todo o meu tempo, perder tudo aquilo, vai desmoronar tudo? Irmãos, quem aprende nunca deixa a casa cair. O homem prudente, como Jesus falou, existe um homem prudente e um insensato. O insensato constrói a casa na areia, sem fundamento. O homem prudente constrói na rocha, que é Cristo, constrói na palavra de Deus, já está alicerçado, ele está seguro. O que mais eu aprendo aqui? O resultado do trabalho esforçado do apóstolo Paulo corria perigo como corre hoje, com todos os obreiros compromissados com a palavra de Deus. Você fala, prega, se a pessoa não quiser ouvir, irmão, nunca vai aprender, irmãos. Por que Tiago fala, sede ouvintes e praticantes? É gostoso ouvir? É, mas praticar muitas vezes não é gostoso. Mas nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, que é o que os cristãos da Galácia não queriam executar. Os cristãos da Galácia tinham ouvido tanto o apóstolo Paulo, mas na hora de executar não queria. Para encerrarmos, temos sido ouvintes e praticantes da palavra, ou ouvintes e negligentes da palavra do Senhor nosso Deus? O ouvinte praticante, ele se diferencia das demais pessoas. A igreja da Galácia, uma igreja que tinha sido tão elogiada, agora Paulo está chamando a atenção deles, porque eles estavam voltando às tradições e às coisas velhas que eles tinham passado por tudo aquilo lá. Tinham sofrido tanto, mas não tinham aprendido nada. Às vezes a gente recebe cada notícia, irmãos. Como é que pode uma pessoa que saiu do candomblé, era escravo do capeta, volta para o candomblé de novo, depois de tantos anos de cristão? O que essa pessoa aprendeu, irmãos? Não aprendeu nada. Como é que uma pessoa, irmãos, como é que uma pessoa que Deus tira do lamaçal do pecado, coloca os seus pés sobre a rocha, como diz o salmista, e faz a pessoa ficar firme, para que a pessoa volta lá? Muitas vezes, sabe o que é?
um espírito do capeta que quer levar a pessoa para o inferno. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para livrar nossas mentes de toda obra satânica, de toda obra do mal. Amém, irmãos? Cristo veio nos libertar. Se verdadeiramente seremos livres, porque o Senhor quer nos libertar. Amém, irmãos?